Bom dia! 10 de agosto de 2024, sábado, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo da série A Paixão no Banco dos Réus. Esse, o sexto vídeo. Livro escrito por Luísa Najib Eluf. A Luísa Najib Eluf está com 69 anos de idade, é advogada, foi promotora e depois procuradora do Estado de São Paulo, aposentada. Este livro aqui, publicado em 2017, a 9ª edição. Ela traz aqui crimes passionais envolvendo paixão. Este livro aqui é dividido em três partes. Na primeira parte, a Luísa traz 17 homicídios e vamos analisar cada um. Já analisamos 5 homicídios, agora vejamos o sexto, que é o crime do advogado do diabo. O crime do advogado do diabo. Antes de entrar propriamente no assunto, vou aqui ler os nomes das pessoas que vêm assistindo a essa série, que vêm adorando a série. Então, um abraço aí para Edson Martins, que mora em Rio Grande da Serra, no estado de São Paulo. Evandro Santos, Antônio Carlos Bernardo, que reside em Santo Antônio da Platina, no Paraná. Um Henrique Agostinho Silvério, que mora em São Bernardo do Campo, no estado de São Paulo. Um abraço também para o grande José Hermes, que mora no Recife, capital de Pernambuco. Sebastião Hilário, que reside em Itabira, Minas Gerais. Marlene Francisco, Edilves Miguel, que mora na capital, Rio de Janeiro. O Vitor Costa, o Marcos Silva e o Eligon Alves. Um abraço a todos. Vamos agora ao crime do advogado do diabo. Vamos lá. Veja acima aí. Leopoldo Heitor de Andrade Mendes, conhecido por o advogado do diabo. Por que isso, hein? Porque o advogado Leopoldo Heitor, ele era muito um advogado esperto, entendeu? Um advogado que inventava muitas coisas. Naquele crime de ontem, na ladeira do Sacopã, no Rio de Janeiro, durante aquele crime ali, durante a investigação, ele disse que ia apresentar o verdadeiro autor do crime, conversa fiada. Ele trouxe uma testemunha ocular e não o verdadeiro autor do crime. Como nós vimos, foi o segundo tenente aviador Bandeira. Então, o Leopoldo Heitor de Andrade Mendes era um advogado que inventava muito, criava muitas situações e até mesmo ridículas. Por isso ele foi chamado pela imprensa de o advogado do diabo. Muito bem, então ele está envolvido aí nesse crime. Vamos lá, veja à esquerda aí. O crime, em tese até agora, homicídio. A vítima, a jovem bonita, veja aí a foto dela, era uma mulher bonita, a Dana Edita Fikerova. Dona Edita Fikerova. Ela nasceu na Tchecoslováquia e era conhecida, você vê aí, por Dana de Tefé. Dana de Tefé. Por que Tefé? Ela casou-se por 4 vezes. O quarto marido dela era o Manuel
de Tefé, que era cônsul brasileiro trabalhando no México. Então ela conheceu o Manuel de Tefé no México. E depois vieram morar no Brasil. Foi o quarto esposo dela. E depois houve a separação. Então é por isso que ela é chamada de Dana de Tefé, porque se casou com o Manuel de Tefé. Muito bem. Ela foi assassinada pelo advogado do diabo Leopoldo Heitor de Andrade Mendes. O local aí, na rodovia Via Dutra, no quilômetro 69, subindo ali a Serra das Araras. A data do crime, 28 de junho de 1961. Muito bem. Eu sempre digo aqui que quando acontece um homicídio e são ali apenas duas pessoas, o crime aconteceu sem testemunhas, apenas duas pessoas ali e uma matou a outra, a versão fantasiosa é do criminoso. É o assassino que vai falar ali, entendeu? Ele vai falar com o delegado e ele vai mentir, porque é natural que o criminoso minta. É natural que a pessoa minta para que não seja condenada, não seja presa. Então a versão fantasiosa é criada pelo assassino. E foi o que aconteceu com o advogado aí. Ele matou a Dana Edita Fikerova, a Dana de Tefé. Matou a mulher e deu uma versão aí fantasiosa e até ingênua. Mas é assim que os criminosos agem, quando não há testemunhas. Entendeu? Muito bem. E aconteceu o crime aí. E veja agora a versão do advogado do diabo. Ele disse, lá na polícia, no inquérito, que pegou o carro dele e foi até ao bairro Botafogo, no Rio de Janeiro, onde a Dana de Tefé morava. Ela já estava separada do cônsul brasileiro Manuel de Tefé. Ele se separou e ela ficou com 2 apartamentos, um apartamento no Rio de Janeiro, Botafogo, e outro apartamento em São Paulo, e ficou com algumas joias. Muito bem. Então o Leopoldo Heitor de Andrade Mendes disse que pegou a Dana de Tefé, e ele teve um caso com ela, amoroso. Pegou a Dana de Tefé no apartamento dela em Botafogo e levou-a para São Paulo. Diz ele, a conversa fiada dele, é que ele havia arranjado uma entrevista com uma multinacional lá em São Paulo, porque a Dana de Tefé queria trabalhar. E aí ele disse que estava levando a mulher para essa entrevista em uma multinacional. Diz ele que quando ele estava subindo a Serra das Araras, o carro quebrou. Ele desceu do carro, conversa dele, ele desceu do carro, abriu o capô, e enquanto ele estava olhando, procurando o defeito do carro, apareceram assaltantes. Veja a conversa fiada. Apareceram assaltantes e, por incrível que pareça, os assaltantes levaram a mulher e nada fizeram com ele. Levaram a mulher Dana de Tefé e ela desapareceu. Até hoje o corpo dela não foi encontrado. Essa foi a versão ridícula dita aí pelo advogado do diabo. Muito bem, veja o absurdo. Quando ele retorna ao Rio de Janeiro, ele não diz nada para ninguém, ele fica calado. Quando uma pessoa está
sendo assaltada, foi assaltada por alguém. No caso aí, ele disse que assaltantes apareceram e levaram a mulher. Quando isso acontece, a primeira coisa que o sobrevivente faz, é procurar a polícia para mostrar ali o que aconteceu. A primeira coisa, você é assaltado, alguém leva uma pessoa que estava ao seu lado, a primeira coisa é você procurar a polícia para comunicar o fato. Ele não. Ele ficou calado, não disse nada. Não procurou a polícia nem nada. E pior, quando alguém perguntava pela Dana de Tefé, já que ele tinha um caso amoroso com ela estava separada do marido, quando alguém perguntava, ele dizia que ela havia voltado para a Tchecoslováquia e que ele mantinha comunicação com ela por cartas. Cara de pau. Entendeu? Muito bem, essa aí foi a versão do advogado. E outra coisa aí, veja o absurdo. Ele, após o sumiço da mulher, da Dana de Tefé, ele estava com uma procuração assinada por ela, dando direitos a ele para vender os bens, os 2 apartamentos que ela tinha. Veja que absurdo. Ele com uma procuração assinada por ela para vender e receber valores, dinheiro. Feito isso aí, houve o primeiro julgamento. E vamos ver aqui a crítica que eu sempre faço ao tribunal do júri, porque o tribunal do júri solta decisões extremamente injustas, ridículas. E aqui é um exemplo da crítica que eu faço sempre ao tribunal do júri. Então houve aí o primeiro julgamento. Ele foi denunciado por, veja abaixo aí, denunciado por latrocínio, ocultação de cadáver. Latrocínio por quê? Porque aí ficou provado no processo, nos autos do processo, que ele praticou não homicídio, mas latrocínio, que é mais grave ainda do que o homicídio. O latrocínio ocorre quando você mata a pessoa para roubar. No caso aí, ele ficou com as joias da amante dele, porque ele era casado, ele tinha a Dana de Tefé como amante, ficou com as joias e com a procuração para vender os 2 apartamentos que ela tinha. Então aí ficou configurado que ele praticou latrocínio, matou a mulher para se apoderar de seus bens. E outra coisa também, ocultação de cadáver, porque o corpo dela, o cadáver não foi encontrado até hoje. Ele deu um sumiço no cadáver. E outra coisa, falsificação de documentos. Ele estava com uma procuração assinada por ela. E uma procuração falsa, dando poderes a ele para vender os 2 apartamentos dela. E também ele foi denunciado por apropriação indébita de bens. Ele se apoderou dos bens dela. Então ele matou a mulher e ocultou o cadáver, falsificou documentos e se apropriou indevidamente dos bens da mulher. Tanto é que a esposa dele depois foi encontrada usando joias da Dana de Tefé. Eis aí o advogado do diabo. O juiz Ulisses Valadares, veja à esquerda abaixo, condenou o advogado do diabo a 35 anos de reclusão, prisão, 35 anos. Ele ficou preso durante 9 anos e 3 meses. Então veja aí, o primeiro julgamento. Muito bem. Meses depois, esse primeiro julgamento, ele foi anulado. O advogado do Leopoldo Heitor recorreu e conseguiu anular esse primeiro julgamento.
o tribunal entendeu que não se tratava de latrocínio, mas de homicídio, e não latrocínio. Uma decisão errada do tribunal, mas foi a decisão e tem que ser respeitada. Pois bem, então, esse julgamento, o primeiro por latrocínio, ele foi anulado, porque o tribunal entendeu que se tratava de homicídio e não de latrocínio. E aí, como se tratava de homicídio, a competência não é para um juiz só, é para o tribunal do júri, composto por 7 jurados, por 7 pessoas do povo, que não entendem de direito. Entendeu? Então o julgamento foi anulado e os autos do processo foram enviados ao tribunal do júri para ser julgado por 7 pessoas do povo que não entendem de direito. É o que eu sempre critico aqui. Por incrível que pareça, veja agora o que eu sempre digo. Porque eu sempre ataco o tribunal do júri. Porque eu sou contra o tribunal do júri. Aí está o exemplo. Houve 3 julgamentos, 2 foram anulados. Houve 3 julgamentos pelo tribunal do júri. E os 3 absolveram o advogado do diabo. Viu aí? Veja a injustiça do tribunal do júri. No primeiro julgamento, que foi um juiz de direito, que entende de direito, que é um especialista em ciência jurídica, ele condenou o advogado do diabo a 35 anos de reclusão. E agora vem o tribunal do júri, vergonhosamente, em 3 julgamentos, absolveu o advogado do diabo. Viu aí? Porque eu sou contra o tribunal do júri. Diante de um especialista em direito, ele foi condenado. Diante de pessoas do povo, 7 jurados que não entendem de direito, absolveram o advogado do diabo. Muito bem, então veja aí, houve 3 julgamentos pelo tribunal do júri. Veja aí à direita acima. O primeiro julgamento ocorreu no dia 10 de abril de 1966. E veja aí o absurdo. O placar ficou em 6-1, porque são 7 jurados, 7 pessoas do povo. 6 pessoas, 6 votos a favor da absolvição do advogado do diabo. E um a favor da condenação. Viu aí? Ele se deu bem aí. Esse julgamento, o primeiro, foi anulado também. Ele foi anulado porque pessoas da imprensa entraram na sala secreta onde estavam os 7 jurados. E isso não pode. Então, o primeiro julgamento do tribunal do júri foi anulado. Houve o segundo julgamento, veja aí, ocorrido em abril de 1969. Veja a vergonha do placar, 7-0. Ou seja, os 7 jurados todos absolveram o advogado do diabo. Que vergonha, viu aí? Esse julgamento também foi anulado. E por que foi anulado? Porque o Ministério Público provou que a decisão dos jurados era contrária às provas que estavam no processo. Então, os jurados, como eles não entendem de direito, eles absolveram o advogado do diabo, indo contra as provas que estavam nos autos do processo. Viu aí a vergonha? E aí foi anulado. Houve outro julgamento, veja aí, em 1971. E veja o placar. Agora o placar foi apertado. 4-3. 4 jurados pela absolvição do advogado do diabo. E 3 jurados a favor da condenação. Então aí ele escapou também. 4-3 a favor do advogado do diabo.
Isso aí, gente, é o que eu sempre digo. É o tribunal do júri que traz decisões vergonhosas. Tempos depois, veja abaixo, o Carlos Heitor Coni foi um grande jornalista brasileiro. E ele, revoltado com esse julgamento aí do tribunal do júri, que absolveu o Leopoldo Heitor de Andrade Mendes, ele disse, o Carlos Heitor Coni disse que o Brasil não deve ser levado a sério, porque o advogado esperto matou a amante dele, a Dana de Tefé, para se apoderar dos bens dela. E esse cara foi absolvido. Então, Carlos Heitor Coni fez um artigo em 2000 criticando isso aí, essa injustiça do tribunal do júri. Aí ele disse que o Brasil não deve ser levado a sério. Ele fez uma referência ao Charles de Gaulle, francês, que havia já afirmado isso aí. Muito bem. Depois, o advogado do diabo, o Leopoldo Heitor de Andrade Mendes, escapou da condenação, voltou a trabalhar como advogado, e aí teve outras mulheres, separou-se, casou e continuou na profissão dele de advogado. Só que, mais tarde, por ironia do destino, veja abaixo aí, o filho dele mais velho, chamado Leopoldo Heitor de Andrade Mendes Filho, foi assassinado aos 44 anos de idade. E ele foi assassinado porque o filho dele, ou seja, o advogado do diabo, sentiu na própria pele o que era o homicídio. O filho dele tentou estuprar uma jovem, uma moça, e a moça reagiu dando uma facada nele. Então, ele morreu aos 44 anos de idade. O advogado da moça era o conhecido advogado Evaristo de Moraes Filho, e ela nem chegou a ser julgada. Na fase de inquérito policial, o processo se encerrou ali. O advogado Evaristo de Moraes Filho provou que ela agiu em legítima defesa. Ela ia ser estuprada pelo filho do advogado do diabo. E aí ela deu uma facada nele. Muito bem. E o advogado do diabo, eis aí a data da morte dele. Ele faleceu no dia 21 de fevereiro de 2001. Ele estava gripado, passando mal, foi levado ao hospital e faleceu. O corpo dele foi sepultado no cemitério São João Batista, Botafogo, Rio de Janeiro. É isso aí, gente. Então você vê aí o que é o ser humano, né? O que é o ser humano. O cara matou aí, tinha um caso com a mulher separada do marido e a matou para se apossar dos bens que ela tinha. 2 apartamentos, um em São Paulo, um no Rio, e joias. Você vê a vergonha aí. E a versão dele é para você morrer de rir, não é? A versão dele é que apareceram assaltantes e levaram a mulher e o deixaram lá, juntamente com o carro. É o que eu digo, não é? 2 pessoas ali, acontece um crime, sem testemunha alguma. Quem fala é a pessoa viva. É o assassino que fala, dá a versão dele e a versão fantasiosa para escapar da condenação, para fugir da prisão. Entendeu? Defunto morto não fala. Morto não fala. Morto só fala na fantasia, em filmes de Hollywood, em filmes de terror, morto fala. E também religião, no espiritismo kardecista, por exemplo, mortos falam, mas tudo isso é ilusão, é fantasia. Quem fala é apenas a pessoa viva.
mais um vídeo e muito obrigado.